Eu tô esperando, Lady. Olha, eu fiz aqui. Não, eu tô esperando a galera se inscrever no canal. Ativar o sininho. Não. Errei? Eu tô esperando que a galera se inscrever no canal, ativar o sininho e já dar o like. E já dar o like e compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque, fala galera, hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma futura médica, ex-aluna nossa, que tem uma história muito interessante e muito bonita pra contar pra gente. Então, a gente recebe aqui hoje a Beatriz. Bem-vinda, querida. Oi, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você é meu. muito tímida, eu sei que estar aqui pra você está mega nervosa, que você já me contou aqui em off. Então, pô, muito obrigado por tirar um tempo nas suas férias, tirar um tempo pra vir aqui conversar e compartilhar a sua história com mais gente, de verdade. Prazer é meu. Bia, eu sempre peço pra pessoa se apresentar, fala um pouquinho sobre você, onde você nasceu, onde você estudou, fala um pouquinho, vamos conversar. Meu nome é Beatriz, né? Eu tenho 21 anos. Nasci aqui em Brasília, no Hospital de Ceilândia. Pra ser bem ceilandense, que nem o Caetano. Caetano é ceilandense. Sabia? É. E eu fiz 5 anos de cursinho. Passei agora, né, no meio do ano, pra Unir Lusiânia. E eu tô bem feliz. Por mais que tenha sido um processo bem difícil, mas tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. Tá aliviada? Tá. Um pouco, não tanto, porque a ficha não caiu ainda. Vai cair quando começar, né? É, eu acho que só quando começar. Quando é que começa o seu semestre? Agora, em agosto, dia 7. Então provavelmente quando passar esse episódio, você já vai estar. Você vai assistir ele já de Lusiânia, mostrando pros seus colegas de faculdade. E você nasceu em Ceilândia e você mora onde hoje? Moro na Ceilândia. Você mora na Ceilândia. Uhum. E você estudou sempre por ali? Como é que foi sua vida escolar? Sempre estudei em escola particular, né? E sempre foi por ali mesmo. Quais escolas Sempre. que você estudou? Várias, eu sempre... Muitas? Mudou muito? Muito. Nunca fui de ficar em uma escola assim, sempre. Só a do ensino médio, né? Que eu fiquei os 3 anos ali. E aí foi o CENEB. CENEB, a gente já recebeu alguns alunos que vieram de lá. A Tawane mesmo. A Tawane, exato. Uhum. Eu lembro dela falar aqui que agora tá em Manaus, né? Uhum. Tá estudando lá no Amazonas. E como que era a Bia estudante, assim, no fundamental, no ensino médio? Como que você era como aluna? Eu sempre gostei muito de estudar, né? Minha família, assim, em si. Família, assim, meus irmãos. Eles sempre gostaram muito de estudar e... Eu sempre fui muito... Eu gostava de estudar, mas, assim, nunca fui aquilo obcecada, sabe? Eu tirava nota boa, estudava um dia antes da prova, mas, assim, eu tirava sempre notão, 8, 9. Uhum. E aí, foi isso, assim. Mas eu nunca... Durante todo o fundamental e o médio também? O médio também. E vamos lá. Quando que você pensou assim, quero fazer medicina? Quando é que veio esse chamado, essa decisão? Porque já conversar aqui, que eu já sei um pouco da sua história, que é um chamado quase, né? Que você tem com a medicina. Eu nunca fui aquela criança que... Ai, quero ser médica. Não, nunca fui de pedir aqueles, né, bonequinha pra cuidar, assim, não. Nunca, assim, eu decidi mesmo no 9º ano. Porque já tava ali, né, entrar no ensino médio, já vai aquela pressão, né, por causa do pais. E aí eu decidi mesmo, ainda tava em dúvida. No 9º ano eu falei, eu quero medicina ou eu quero direito. Mas aí no meu ensino médio, na minha escola, tinha uma matéria à parte de direito mesmo, eu odiei. Um mês assim, eu não, vou fazer medicina mesmo. Vou tentar fazer medicina, né? E aí foi isso. Na minha escola não tinha muito esse direcionamento sobre o PAS ou sobre o Enem. Eu tinha mesmo que me virar sozinha. Uhum. Como eu sempre fui muito focada, eu tentei ali me virar sozinha do jeito que dava para estudar sozinha pro PAS. Porque eu jurava que só estudando um dia antes da prova ou fazendo, sei lá, os exercícios, trabalho, tudo direitinho, dava bom para passar, né? Uhum. Aí foi aí que eu fiz o PAS. Minha nota foi podre, foi Você uma lembra? merda.
lembro. Foi 21. 21. É uma Foi nota... Horrível, você É tem uma que nota tirar normal 80. pro Pais 1, né? Tipo É. assim, normalmente os alunos do Pais 1 acabam tirando isso porque chegam nessa vibe, assim, né? De não tem muito comprometimento e quando vem ali... Aham, só que tinha, assim, pra passar, eu acho que é 86, 88, né? Tipo, medicina você toda- tem que estar tirando acima de 70 em todos, né? Aham. E aí eu falei, né? Eu É, pensei, pelo Paz é então não difícil. é isso, eu caí na realidade. Não é só estudar um dia antes da prova que, né, vou conseguir passar. E aí no segundo ano eu decidi fazer cursinho já, né? No segundo ano do ensino médio. Só que eu entrei no segundo semestre. Eu ainda, assim, eu fazia muito... Eu entrei no cursinho meia boca. Não tinha muito direcionamento também, mas, assim, eu mais lia, eu não fazia muito exercício. É um cursinho que é o pequeno? erro. Era, o Mesão Pi. Lá em no Taguatinga. Itaguá, sim, sim. Aham. Eu lia mais, eu gostava de assistir aula, mas o meu maior erro foi esse, não fazer muito exercício. Aí eu me dei mal de novo no PAI 2. Aí eu falei, não, agora chega, não dá nem pra passar, sei lá, em psicologia também, que eu pensava também. Aí eu falei, não, então eu vou estudar pro Enem agora. Aí no terceiro ano de ensino médio, eu decidi fazer preparatório pro Enem junto com a escola. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu ia te fazer essa pergunta. O seu terceiro ano foi em que ano, você lembra? Foi em 2019. 2019. Então, 2018, segundo semestre, você fez... Segundo semestre, né, que você fez Isso. Mesão Pi. Uhum. E você fazia à tarde e tinha aula de manhã. Aham. Então você ia pra escola, assistia 6 aulas de manhã... 7, eu acho. 7. Assistia Sete. a manhã inteira, né? É, muito. Almoçava com pouco Ia tempo correndo. e corria pro cursinho. Sai lá da Ceilândia. Sim, era horrível. Assim, mas o Paz era... Até que eram 3 dias da semana e sábado. Você fez pré-paz no Sim, Mesão Pi, não foi pré-paz, um curso pré-vestibular, O né? pré-vestibular eu fiz no Alub, que inclusive faliu no ano que eu fiz, então foi pior ainda. Em 2019. Ele faliu em 2019. Isso, de fato, ele faliu em 2019. E onde que era esse pré-vestibular da Alub que você Em fez? Taguatinga, perto do... Onde é hoje a Cobase? Porque lá tinha um Alub lá, que era uma escola, né? Não sei onde era o pré-vestibular do Alub, em Itaguá. É naquela rua de onde é a perto da academia? igreja, sabe? Praça do Relógio? Sim. É lá perto. Não, então não é onde a gente não. tá hoje, não. Não, Então o cursinho que você foi fazer foi o Alub. o Alub. E aí você tinha aula de Pré-ENEM. manhã e foi fazer um pré-ENEM à tarde no Alub, completo. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi aí que minha vida desandou. Foi a pior coisa. Porque não dá pra fazer isso. A gente recebe muito lá na academia, né? A galera que tá no ensino médio e quer fazer fazer cursinho junto. E o que a gente fala muito é que faça no máximo 2 específicas, assim. E se for fazer 3, é que a terceira seja, assim, só redação. Do tipo, faz 2 específicas e redação. Porque mais do que 2 não consegue, cara. Não faz nada direito. Não faz a escola direito, não faz o cursinho direito. Não faz. Como foi a sua experiência? Até é importante, porque quando chegar alguém lá querendo contar isso, eu vou falar a sua história. Então, o que acontece? Pra mim, o ideal era melhor estudar sozinha. Mas o que aconteceu? Quando você quer fazer muita coisa, você acaba fazendo nada, né? E aí, eu tinha que entrar na escola 7h20 da manhã e sair às 1h20. Eu tinha que estar no cursinho 2 horas da tarde. Nossa, a aula começava 2 em ponto? Às vezes 2h15. Meu Deus do céu. Aí era um inferno. Nem Era come. um inferno. Não, às vezes eu pegava a marmita e comia no ônibus. E ia pra lá, né? Ou às vezes eu saía um pouco mais cedo da escola. Pedia autorização lá e eles deixavam eu sair. Ia pra casa, comia, saía correndo e ia pro cursinho. Aí a aula acabava às 6h30. E aí eu chegava em casa, descansava até umas 8, tipo, banhava, comia e estudava até às 10 da noite. Todo dia isso. Era, assim, um inferno. E você estudava o quê? As coisas da escola ou as coisas do cursinho? Que esse é um grande problema. Eu né? não Fazer o estudava quê? mais coisas da escola. As notas que você lidava, né? Conseguia passar? Eu conseguia, assim, como eu te falei, eu estudava um dia antes Sim. da prova, então, às vezes eu fazia exercício ali, tipo, no intervalo do cursinho, alguma coisa assim, era bem puxado. E aí foi horrível, foi uma experiência péssima, porque, assim, era muito cansativo e eu não conseguia dar conta. Eu não tinha meio que vida, tipo assim, eu descansava no sábado e no domingo. Eu tinha até aula no sábado, mas aí às vezes eu faltava, porque eu não dava conta Tava mesmo do exausta. rojão. Aí foi aí, nesse ano, que eu comecei a ter ansiedade. Porque você se cobrava de que não tava Demais. fazendo, não tava A acumulando rotina, né? A rotina não dava conta. Porque eu terminava de estudar às 10 horas e ia dormir.
Era horrível, era muito difícil. Por isso que eu acho melhor você tentar estudar sozinha quando você tá no ensino médio. Porque é muita coisa, acaba que você não absorve nada. Não dá tempo de estudar, não dá tempo de treinar, e aí acumula conteúdo. Uhum. É muito cansativo. E antes você não tinha ansiedade, caso de ansiedade, tinha. nada disso? Tudo que eu tenho hoje foi durante esse processo. Começou ali, né? Isso. E aí teve um dia... Pra mim era normal, porque quando você fala aqui que é medicina, todo mundo já... Olha, você tem que estudar muito, realmente. Mas você não tem que, tipo, só dedicar a sua vida a isso. Porque senão acontece o que aconteceu comigo durante esse processo inteiro, né? E aí eu não percebia isso, então eu achava que eu tava fazendo o mínimo. Só que, tipo assim, eu estudava mais de 15 horas por dia, ou 15 horas. Era muita coisa. Eu não dormia bem. E aí teve um dia que eu tava na semana de prova da escola. E eu precisava muito estudar. Até lembro, era a prova de redação. E aí, só que tava chegando o Enem de 2019. E eu decidi que ia estudar, lembro até da matéria, efeito Doppler. E eu precisava ficar acordada. Porque eu precisava acumular matéria, porque já estava super acumulada, não dava conta. E aí eu tomava aquelas cápsulas de Guaraná. Uhum. Tomei a cápsula de Guaraná, não conseguia ficar acordada. Peguei um Red Bull, aí tava tomando muito café, peguei Red Bull, tomei café. Tudo um atrás do outro. Uhum. Seu coração... Uhum. E aí eu peguei e... fui dormir 4 horas da manhã. Acordei, eu tinha que fazer prova. Eu falei, não, vou tomar agora uma cápsula de cafeína. Tomei muito café e peguei aquelas cápsulas de cafeína que o pessoal usa pra treinar, que é muito forte. E aí eu fui fazer que é pra gastar prova. energia, gente. Eu fui fazer prova e aí eu tava passando muito mal. Eu ainda fiz a prova, fui bem na prova. E aí, só que eu fui pra casa, tive que ir pra casa porque eu tava passando muito mal. Tava com uma sensação horrível. E aí eu deitei, eu comecei a me tremer muito. Muito, muito, muito. Bateu o queixo, assim, começar a entrar no estado, tipo, eu não conseguia me controlar, tava tremendo muito. Minha mãe me levou no hospital. Cheguei no hospital e aí a médica falou que eu tava com princípio de ataque cardíaco, que eu tinha que tomar medicação, senão eu ia, né, desencadear lá. E aí, nossa, aquilo ali foi um choque de realidade, né? Eu falei, não posso estar fazendo mais isso comigo. Em 2019. E isso em 2019. Com 1 ano e meio de cursinho. Uhum. E aí eu fiquei... E tava perto da prova, então foi assim, horrível. Minha mãe... Eu gastei tanto dinheiro com remédio. Ainda levei um esporro da médica. Sua mãe sabia que você estava tomando essas cafeínas, não sei o quê? Não sabia. Você tomou... Não. Tipo assim, ali naquele processo ali que você fez esse ano de cursinho, faltou uma orientação, né? Sim. Talvez. Sim, faltou muita orientação. E esse ano de cursinho inteiro, você fez no Alub? Porque o Alub fechou no meio do caminho. Pois Mas como é que foi? Só que assim, ele fechou, só que alguns professores abençoados, eles continuaram com a gente mesmo sem receber. Entendi. Foram poucos professores, mas continuaram com a gente, dando aula ali. Com a carga menor, mas a gente estava ali, eles estavam dando aula pra gente, aí terminou o ano. Isso, mas foi bem... Várias matérias, né, que não foram dadas, mas... Enfim. E aí você teve esse problema do tomar esses negócios, quase ter um ataque cardíaco e tal, e teve que tomar um monte de remédio, provavelmente. Sim. E o Enem? Foi horrível. Como é que foi, né? Porque aí você já chegou muito abalado, imagino que... Muito. Eu, se eu não me engano, isso aconteceu em outubro. O Enem em novembro, Em novembro, né? exato. Então, assim, eu continuei estudando e na outra semana era uma semana inteira de prova do ensino médio. Então, falei, porra, eu tenho que passar pelo menos no ensino médio, né? Senão, como é que eu vou fazer uma faculdade? Assim, desandou um pouco, eu fiquei muito nervosa, mas o Enem foi horrível também. Foi péssimo. A minha nota do Enem, primeiro Enem, né? Você lembra, assim, dos acertos, mais ou menos? Não. Não? Acerto não, a nota foi tipo 500 e, sei lá, 580. E foi bem frustrante, né? Porque você passa um ano inteiro fazendo escola e cursinho e tira uma nota baixa. Não, eu fiz a UNB, né? No meio do ano, Negativei a UNB. Você negativou os scores? Negativei. Caramba, cara. Falei, não é possível, como é que pode? Tô estudando tanto tempo seja, assim, não tava eu achava. Funcionando, né? Não funcionando. tava certo o estudo, né? Então, por isso que eu acho que
O aluno, principalmente nos primeiros anos, eu acho que ele tem que ter muita orientação. Porque senão... Não, tem que ter, cara. Não adianta só assistir aula, não adianta... Até porque, assim, você pega um aluno, sei lá, vai começar a estudar agora. Pra passar em medicina, é uma bagagem de 3 anos de ensino médio que você tem que estar dominando tudo muito bem. E geralmente não... E por onde você começa? Não, e geralmente não tem essa bagagem mesmo. Não tem. Vai meio começar do zero, quase. Eu estudava em escola particular, mas meu ensino médio... E pra é mim normal, foi mesmo. né? É normal. A galera faz o game. É tirar a nota... É isso. Aprende o game de passar de ano e é isso. É. E chega então o final de 2019, como é que foi, assim, você saiu da prova, você já sentia, imagino que assim, não deu. Mas a gente já vai com essa cabeça, né? Eu não vou passar de primeira. Sim, pode passar de primeira, sei lá. Muito acontece, raro. Mas você não vai com essa expectativa, né? Mas como é que você se sentiu, assim? Como é que foi? Você falou, vamos lá, vamos fazer um ano de cursinho e agora? Eu não fiquei tão frustrada porque eu já imaginava, né? Então, eu procurei outro cursinho e aí eu comecei. Só que aí começou a pandemia, né? Isso. E que ano que foi? 2020, mas qual 2020. cursinho que foi esse? Foi o único. Aí foi no único que você ficou até, né, o ano passado. Uhum. Ai, E aí, cara, a pandemia é uma maluquice, foi né? horrível. Porque... O único de Itaguá, né? Você não foi Isso, pro plano. não Sua família trabalha por aqui também? mais pelo plano, né? Mas eu fico aqui. Você preferiu ficar aqui? Uhum. E aí, foi aí que começou a desandar o negócio. Como eu tava... É porque é muito complicado. Quando você é novo, você quer escutar os mais experientes. Eu pegava muito na cola de professor. Aí é aquilo, primeiro ano, né? O professor quer falar que você tem que estudar muito. Geralmente eles exageram, porque é primeiro ano, geralmente a tendência é que aquele aluno é mais relaxado, né? E aí eu escutava muito. Pra você ter noção, eu nem parava pra lanchar, porque eu achava que eu ia perder tempo. Você levava muito pro extremo, né? Muito. Você sempre foi assim, de levar pro extremo? Quando você era criança, você ia brincar, ficava brava, pelava, assim? 8 ou 80, Aí eu sou muito focada, né? E aí eu não parava pra lanchar. Não parava pra descansar. Até ano passado eu contava quantos minutos eu levava pra ir no banheiro. Perdia. Que isso? Sim, eu fazia isso. E assim, você também não tinha orientação? Eu tinha, mas é igual eu falei, eu acho que eu fui mal orientada, né? Entendi. Mas acontece. E vamos lá, se eu fizer uma pergunta pessoal, se você não quiser falar sobre o assunto, por favor, tá, Bia? Antes da gente entrar no assunto pandemia, né? Você foi a aluna que fez o primeiro ano de cursinho na pandemia, né? Quando você teve o primeiro caso ali, né, quando você não quer dormir, toma não sei quantos negócios de cafeína, cápsula de alguma coisa tá errada. Emocionalmente, psicologicamente, tem alguma coisa errada, né? Não tá funcionando. E você fala que ali em 2019, você imagina que foi onde você desenvolveu ali a ansiedade e tudo mais. Você identificou isso naquele momento? Não. Não? Então você não estava fazendo uma terapia? Não, de jeito nenhum. Não. Então, quando você termina 2019, começa 2020, então você ainda não tinha um acompanhamento psicológico? Não. Você foi pro cursinho, tinha ali a orientação do cursinho, mas... Só isso. Entendi. Eu não percebi. Pra mim era só... Tem que estudar e é isso. Eu tenho que fazer meu máximo. Mas às vezes não é assim. É porque fazer o máximo... Aí interpreta como o máximo de estudo que é de horas do dia. Exatamente. Porque às vezes, na verdade, tem que ter o rendimento máximo, né? E o rendimento máximo talvez não significa horas máximas. Eu chegava em casa já saturada, eu não conseguia. Às vezes eu lia, não tava... Não, pra mim, 2019 foi um ano perdido, assim. Perdido entre aspas, né? Porque eu não dava conta. Em 19. 19. Certo, não dava. Não dava. E aí, beleza. 20 começa, você escuta que tem que estudar muito. E aí não para pra comer, não sei o quê. Só que você fez um mês de cursinho e veio uma pandemia. Como é que foi esse primeiro mês de cursinho quando não tinha uma pandemia à vista, assim? Foi bem frustrante. Porque o único, os grandes cursinhos, é muito bom, é um cursinho que eu falo muito isso, a gente recebe muita gente que vem do único, mas nunca, é raro a gente receber gente vindo de lá com reclamação, por exemplo.
Às vezes vem de outros cursinhos, a pessoa chega reclamando. Do único não, às vezes assim, eu queria mudar de áreas, eu queria uma nova abordagem, mas nunca vem falar mal. É um grande cursinho com grandes professores, o Arraiz lá, a galera trabalha muito, trabalha muito sério, assim. Como é que foi, então, assim? Foi assustador, mas por quê? Porque era um outro ambiente, você estava numa escola pequena, o Alub também não era um cursinho grande, de repente você chega num dos grandes cursinhos da cidade, como é que foi? É porque, assim, o problema de lá, não é que seja um problema, mas é muita competitividade. É assim, parece que é um querendo passar em cima do outro, mas são mais as pessoas, assim, os alunos mesmo. É normal, o cursinho tem isso. E aí foi bem, tipo, pra você ter noção, eu ficava lá até tarde. E aí lá fechava 10 horas. Tinha um menino todo dia que passava nas salas pra ver, contando quem tava lá. Pra ver quem estudou por mais tempo. Era horrível. Meu Deus, que boçal. Desculpa, você é um boçal. Você tá assistindo agora. Menino que conta os outros na cabine. Era horrível. Era horrível, horrível. Eu ficava, porra. Que isso, cara. Era horrível. Mas assim, aí como eu tava sozinha já, né? Eu já não tinha direcionamento. E aí eu tinha que estudar sozinha em casa porque ficou virtual, né? Não podia mais ser presencial. Aí foi, igual eu falei, foi muito peso em cima de mim. Tipo, já tava com medo por causa da pandemia. Já tava estressada, só ficava dentro de casa. E não tinha, tipo assim, sei lá, um intervalo, que geralmente eu estudava durante os intervalos. Foi horrível. E aí que eu tinha que fazer muito simulado. E geralmente o simulado dos cursinhos em geral são mais difíceis. Só que lá era muito difícil. Era, tipo, só questão da Unicamp, FUVEST. É, assim, muito fora da curva. E tava parecido com a linguagem? Não, né? Porque tava, FUVEST... só que... eu falo mais o segundo dia. E, assim, primeiro ano. Em casa. Então, eu peguei trauma de simulado. Eu não conseguia fazer. Não conseguia fazer de jeito nenhum. Que tinha que fazer em casa o simulado, né? Como é que... Você tinha que... Abriu o tablet pra ver ali? Eu fazia pelo celular, porque eu não tinha tablet na época, aí tinha que preencher um cartão resposta online, alguma coisa assim? Isso. E as aulas eram transmitidas ao vivo? Ao vivo. Aí botava no Classroom, o link do Zoom, uma parada dessa. Isso, exatamente. Filmando o quadro com a webcam. Isso. Isso aí que era, talvez fosse o pior, né? Era. A instabilidade, era o primeiro ano, aí tinha negócio todo de mundo se adaptando, áudio. né? Exato. E aí foi bem... Pra acompanhar as aulas devia ser bem difícil. Horrível. Mas eu fiquei muito focada ainda. E aí, essa questão de não descansar foi o... maximizou. Não. Maximizou ainda mais a minha ansiedade. Foi aí que eu peguei esse trauma de simulado, que teve um dia que eu fui fazer o simulado, né? Eu não conseguia terminar no tempo correto. E o que mais pega até hoje é o tempo mesmo, pra fazer na hora da prova certa. E eu não conseguia. Teve um dia que eu tava muito ansiosa, mas mesmo assim eu tentei fazer o simulado. Eu fiz 3 questões em 1 hora, eu tava muito nervosa. Vai dar de matemática. E aí eu tive uma crise muito forte. Em 2020. E eu tive uma crise muito forte e foi aí que eu fiquei cega. Tive cegueira psicológica. Por causa que eu fiquei me forçando ali, tentando fazer simulado de qualquer jeito, porque eu ainda tinha um orientador e falava, olha, você tem que fazer simulado, a gente já tava no final do ano, mas o Enem nesse ano ia ser em janeiro. E já tava muito perto, e eu precisava fazer, eu não tava conseguindo fazer. E eu insisti em fazer o simulado do cursinho. Mas como é que era? Você tentava ler e não saía, não conseguia ler, tipo, você lia e não entendia? Eu ficava muito nervosa, não conseguia. Pra mim, o coração acelera, dá ansiedade, não entra. Aí eu tive uma crise muito, muito forte. Aí eu tive a cegueira psicológica. Eu nem sabia que a ansiedade podia gerar isso. Como é que você... Cego mesmo? Blackout, assim? Não foi, né? Não fiquei cega. Eu fiquei com a visão muito turva. Eu enxergava só os vultos, assim. Eu fiquei bem... Isso? Tu gritou sua mãe, seu pai, pelo amor de Deus, acorde? Não, até... eu fiquei... É porque eu sempre fui muito de lidar com as coisas sozinhas. Por isso que minha ansiedade sempre foi até mais... Que você sempre reprime, né? Tipo... Sim. E aí eu fiquei muito assustada. E como é que eu ia no hospital? Tava na onda de Covid, eu falei, eu não vou. Eu não vou. Aí eu acho que eu
Mas como eu vi que não passava, eu falei, não, eu vou esperar um pouco. Às vezes eu fiquei muito nervosa e vou esperar um pouco. Mas não passou. Eu fiquei cega durante uns 3 dias, com a visão turva mesmo. Mas você comentou isso com alguém, né? Sim, com a minha mãe. Aí minha mãe, não, a gente tem que te levar no hospital pra ver, né, o que aconteceu. E aí eu fui na psiquiatra. Você foi na emergência do hospital? Não, até marquei a consulta. Não psiquiatra. É porque eu tava com muito medo de ir no hospital, por causa do Covid, né? Eu tava com muito medo. Mas você já sabia que era algo psicológico mesmo, né? Não, sabia. Não seria algo ali físico, eu já assim. tava, porque não tinha, né, estresse, né? E aí eu fui, e foi horrível. Não conseguia dormir, não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia dormir. Eu dormia, 2 horas, 1 horinha, não conseguia, foi horrível. Passei uma semana inteira sem dormir e Isso depois de ir ao psiquiatra? Você foi medicado, alguma coisa? Não, eu fui, me deu, acho que, sertralina e eu pedi eu falei que não tava conseguindo, me deu um remédio natural pra dormir. Nem com um remédio forte, assim, pra dormir hoje em dia eu consigo, imagine um natural. Naquela época que eu tava tendo um surto, né? Então foi um dos piores momentos, assim, da minha vida, foi horrível. Eu passei umas... E eu ainda insisti a assistir a aula. E aí você se culpa por não estar assistindo. Eu era tão você assim, tão extremo. Né, você levou muito, né, pro extremo. Sim. E aí eu só escutava. Pois é, por isso que eu falei, esse Desculpa ano... falar isso, nada contra o Único. Meu Deus, eu adoro o Único, eu tenho um respeito enorme. Não. Lá Mas é bom você tinha que mesmo. estar com a gente. Você tinha que estar com a gente. Sim, esse ano, por isso que nossa, eu falei, eu devia ter vindo pra academia, porque vocês têm outra didática, outra forma, vocês orientam, e assim, igual eu falei pra você, é muito aconchegante lá. Foi a primeira vez que eu me senti acolhida, eu até chorei naquele Chorou dia. no dia dos jogos. Cara, achei muito legal aquilo, cara. Eu fiquei muito emocionado, assim. Realmente, porque o cursinho, todos os cursinhos, já fiz vários cursinhos, né, são geralmente, são mais por causa dos alunos mesmo, essa competitividade. São muito tóxicos, mas lá eu não, com vocês eu não me senti assim, por isso que eu fiquei... Que bom, eu fico muito feliz, Bia, muito feliz de verdade, assim. E é muito assustador ouvir isso, assim, sabe, de levar para esse extremo de você ter sacrificado, assim, a sua saúde mental, né? Sim. E acabou que sua aprovação veio, talvez, num momento que estava muito difícil, mas talvez vivendo um ambiente mais saudável, né? Sim, sim. E 2020, assim, voltando um pouco, só pra gente fazer a linha cronológica, porque, cara, você tem muita história boa pra contar. Como é que você foi fazer o Enem em 2020? E aí, como é que foi? Eu acho que isso aconteceu em novembro, né? E como o Enem ia ser em janeiro, então eu fiquei mais calma, um pouco mais calma, entre aspas. Fiquei uma semana parada, mas eu ainda... Né, minha visão voltou depois de 3 dias, voltou devagarzinho, mas voltou. E aí eu comecei a estudar pouco, mas aí fui fazer, mas de novo, com aquela mentalidade, eu não vou passar. Segundo ano, né, geralmente, ainda mais era o primeiro ano só no cursinho, né? Só no cursinho. Aí eu já fui assim... Mas teve evolução tranquilo. na nota? Não teve. Ainda foi ruim a nota? Ainda não teve foi evolução. ruim. E aí você fez mais 21 e 22 de Único. E como foram esses 2 anos? Horríveis também. Também, mas você teve algum caso assim de... Igual, pô, em 2019 você tomou remédio lá, quase infarto, né? Em 2020 você teve esse problema da cegueira. 21 e 22 você teve algum episódio, alguma coisa que aconteceu que foi séria? Depois que aconteceu essa questão da cegueira, que pra mim foi um choque, assim, muito grande, né? Que eu nem sabia que isso poderia acontecer. Eu fiquei muito receosa. Como eu não estava tendo evolução, porque o que mais frustra é isso, não ter evolução. Sim, exatamente. E é muito normal isso, não ter evolução, né? E aí eu senti que eu devia parar, né? Porque eu não queria continuar a fazer cursinho. Em que ano? Em 2020. Em 2020. Eu não queria mais. 2021 foi em 2020, alguma coisa. 2021. Tem a data, né? Tem a data. Tem a data. Aí eu decidi a Lady que não... vai colocar depois. Depois, Lady, não queima largada, menina. Eu sempre tive uma relação muito boa, assim, com Deus, mas eu nunca fui muito religiosa. E aí eu
pedi pra Deus mesmo, que eu não aguentava mais, eu tava muito cansada Camille, psicologicamente. Desculpa, Bia, porque a gente teve uma invasão aqui. Calma aí. Oi, moça. Oi, tô aqui em cima. Aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é o que? É academia? Não, aqui é uma agência de publicidade. Ah, tá. Me pareceu, achei que era... Me chama. Academia. Não. Ali. Ah, tá. Legal. Nada. Isso acontece. É a primeira vez que acontece no podcast isso. Era pro Samuel ter fechado a porta. Ele saiu, ele não tá aí, né? Ele sabe que a mulher tava perguntando. Desculpa, Bia, desculpa. É porque a moça entrou. Galera, acontece aqui. Você vai Ao cortar, vivo. né? Bom, não, isso aqui eu vou cortar. Então houve um corte aqui, galera, porque o pessoal entrou na agência aqui que a gente tá gravando, a porta tava aberta e a pessoa queria saber o que era. Entrou de rolê aqui. Desculpa, Bia, volta. Você vinha falando eu nem sei onde que eu você parei. você pensou em desistir e tudo mais? Eu pensei em desistir e eu tava... Igual eu falei, eu tenho uma relação muito boa com Deus, né? Sim, Mas, apesar de não ser muito religiosa. apesar de não ser muito religiosa. E eu pedia muito pra ter uma resposta, né? Eu queria muito, porque é muito ruim você tá se dedicando ao máximo àquilo, tá dando seu máximo e você não tem evolução. E aí eu não sabia se eu deveria continuar, porque eu já não tava tendo saúde mental mesmo. Falta força, né? Faltava força pra mim e eu peguei e pedi muito pra Deus me dar um sinal. E eu conversei com a minha mãe, já estava decidida que não ia continuar o cursinho e que eu ia, como eu já tinha feito a matrícula, eu ia cancelar. Acho que foi em maio isso. E aí eu conversei com a minha mãe, tinha marcado um horário no cursinho para cancelar. E aí veio, né, no Instagram uma mensagem inesperada de uma pessoa me mandando um texto motivacional de médico. Coloca aí, Lady. Eu nunca falei com essa pessoa, nem sei quem é até hoje. E Aí, ó, você recebeu essa mensagem aí, né? essa mensagem, a pessoa nunca tinha me mandado uma mensagem, nenhum oi. E eu recebi essa mensagem, eu fico até emocionada. Você seguia essa página? Não seguia. Não seguia. Foi totalmente aleatório. Eu não seguia, não sabia. Até hoje eu não sei quem é. E aí, ó o que você mandou. Oi, tudo bem? Por que você mandou essa publicação? Obrigado pela mensagem. Eu estava indo cancelar meu curso e me matriculei em outra faculdade. Eu só senti que tinha que mandar. É muito forte. E aí você vê a publicação, né? O texto é muito lindo. E exatamente muito doido, sobre... Exato. Tipo assim, o negócio é... Sobe aí, Leire, a página. Motive-se comigo. Não parece uma página de medicina, né? mas te mandou uma publicação Sim. de medicina. E aí eu... Pra quem tem fé, isso é uma... Sim, uma É confirmação. um sinal, a resposta que você pedia. E eu tava indo, minha mãe tava indo me buscar pra gente cancelar o cursinho. E aí pra mim foi muito forte. E assim, eu nunca tive contato, eu não sei quem é até hoje. Assim, eu até demorei pra achar essa mensagem, né? Que eu te falei que eu não sabia se eu Sim, tinha você achou que ainda. você tirou esse print que você pra me mandar, né? Eu fiquei, assim, desacreditada. Eu falei, meu Deus, é confirmação. Então eu Como tenho é que você continuar. sente vendo isso hoje? Ai, eu fico emocionada. Porque, foi muito forte. Você vê a publicação ainda, então é muito... Né, acredite em você. Acredite em você, e você tava não acreditando, né, nesse momento. Nossa, eu chorei muito. E isso Chorei foi muito. um pouco antes de fazer o cancelamento. Sim, eu tava indo, foi exatamente na hora. Eu tava indo, minha mãe tava vindo me buscar. E aí mandou. Eu li, eu chorei muito, 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 muito. Falei, não, então... Você mostrou isso pra sua mãe? Não, acho que eu não cheguei a mostrar pra minha mãe. Mas você desistiu, falou, mãe, não vou Não, continuar. eu falei, mãe, eu vou continuar. Ela, uai, o que tá acontecendo? Porque... Cara, por que você não mostrou pra ela isso, cara? Ia ficar as duas, não ia ser só, ela ia chorar junto, provavelmente. A minha mãe não é muito emotiva, não. Não vai chorar, dessa aí. Enfim, foi muito emocionante. E aí você decidiu... Decidi continuar. que eu ia continuar. E demorou ainda pra me passar, mas veio, né? Veio ainda. Veio. Ah, sim, mas, exato, tipo, você... Teve várias outras Você estaria fazendo outra aprovações. coisa hoje. Com certeza, eu ia... E provavelmente Nessa você tá época, frustrado, eu imagino que não era o que você muito queria frustrada, de coração. Muito. Nessa época, porque minha mãe e meu pai não... Tipo assim, claro que minha mãe e meu pai queriam que eu fosse médica. Só que eles não gostavam de ver meu sofrimento, eu sofria muito, né?
E aí, não, meu pai dando todo apoio, não, vamos fazer odontologia. Enquanto você tá na faculdade, eu junto o dinheiro e monto uma clínica pra você. Eu falei, não, pronto. Vai dar certo, não precisa. Mas seu coração não queria, né? Eu não queria desistir, porque é muito difícil desistir de um sonho, né? E você, nesse dia aí, você não tinha psicólogo ainda? Eu tinha, porque depois da psiquiatra, né? Da cegueira. Da psiquiatra, ela falou, você tem que fazer acompanhamento psicológico. Aí eu comecei com a... Até hoje eu tô com ela, com a Patrícia, o meu amor. Patrícia? Patrícia, eu tenho a data meu aqui, ó, dessa mensagem, deixa eu ver aqui. É 21 de maio de 20. 2020, né? E aí, então, você passou a ter um acompanhamento com a psicóloga, que é a Patrícia. A Patrícia. Mas aí eu parava, continuava, aquela história, né? Mas hoje eu tô firme, acho que com ela, então, você tá com ela já há 3 anos. Sim. E você conversou isso com ela? Não, acho que sim. Mas por agora. Porque agora tá fazendo uma retrospectiva, né? Do que passou e tudo mais. E esse ano foi bem conturbado também, oh meu Deus do céu. Nesse ano aí, ou foi no 2021, eu acho. 2021. Tava no finalzinho já, tava em outubro. Eu tava muito nervosa, tava chegando o Enem. E aí a minha casa pegou fogo. Tá porra! E queimou todas as minhas anotações. Caralho, mas por que pegou fogo na sua casa? Eu tinha deixado o ventilador ligado. Aí o ventilador pegou fogo. E eu tinha deixado em cima da minha mesa, né? Perto dos meus livros, da apostila. Enquanto você saiu, assim, fazer outra coisa e deixou ali? Fui dormir. Aí pegou fogo. Mas beleza, deixou pra ventilar você. Normal. Não, eu não tava. É porque é uma sala fechada. Tá. Era um escritório, aí eu fiquei lá. E aí pegou fogo. E eu tinha aqueles caderninhos que anotavam as coisas mais importantes. Esses foram minhas apostilas, meu caderno. Esses meu caderninho, que era de anotação mais importante, eles queimaram. Eu tenho até hoje o áudio de eu morrendo de chorar pra minha orientadora do Único. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Caraca, tudo dá velho. errado. Foi horrível. Mas, primeiro, como é que ficou a casa? Até que não, igual eu te falei, não foi muito, não foi um incêndio da casa. A casa inteira. Foi ali... realmente, porque tinha os papéis lá, né? Tinha muito papel meu. E quem viu que tava pegando fogo? Eu. Cheguei lá. Você acordou, tipo? Acordei, aí meu pai cheiro, teve que, né? com cheiro, meu pai teve que apagar lá o fogo, mas eu fiquei assim, só tava pensando no Enem. E meu Deus do céu. Que maluquice, cara. E aí você já perto da prova. Outubro, tava no finalzinho de outubro. Eu falei, meu Deus do céu. E lá vamos fazer mais uma prova desestabilizada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas em 2021, você sentia evolução no cursinho? Você conseguiu resolver, por exemplo, o simulado? Conseguiu tirar o problema do simulado? Conseguiu fazer não, simulado? Ainda não. Então o problema do simulado eu consegui resolver só ano passado. Era um trauma, assim, muito grande do simulado. Toda vez que travava? Sim. Mas foi porque eu insisti em fazer simulado do cursinho. Aí eu comecei a fazer a prova do Enem, vi que não era tão assim, puxado. Aí eu foi amenizando. Aí amenizou. Mas em 21, mesmo sem fazer simulado, você sentiu evolução? Sentiu, antes de fazer a prova, não cheguei na prova ainda, sim, né? Mas você sentiu evolução? Um pouco, não tanta evolução. Eu fazia exercício, quase não errava exercício, mas na hora de fazer simulado, eu errava. Mas em 2021 eu já estava começando a ter uns acertos ali quase próximo de passar, 2021. E como foi a prova? Horrível também. Oh, meu Deus. Você desestabilizava na prova? Não, eu acho que o que mais me matava era o tempo. Aí eu ficava muito nervosa por causa do tempo e não conseguia fazer. Eu fazia um pouquinho da questão, pulava e era aquilo. Aí eu não conseguia fazer a prova toda, lia rápido demais. Aí não tive evolução. E a falta do simulado também, né? Um pouco. Falta de simulado. Falta de prática, né? Porque, pra mim, eu acho que o mais importante é você fazer simulado. Por isso que minha orientadora insistia tanto. Você tem que fazer simulado. Você tem que fazer. Ela não estava errada, não, né? Mas não estava errada. Não sei como ela falava, né? Às vezes, não, mas ela era tem bem... que fazer, né? Ela era bem cuidadosa. Sim. Bem cuidadosa. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Mas eu tinha esse peso todo em cima de mim. E como foi a nota de 21? Não Cresceu? teve evolução.
Cara, então você fez 3 Enem seguidos sem evoluir nota. Uhum. Cara, isso é pesado. Aí já começa a pesar, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que... Porque, poxa, você se... Nossa, eu perdi amigo entre aspas, né? O que eu mais gostava de fazer era sair. Eu parei de sair. Ainda mais pandemia, tranquei dentro de casa. Eu perdi amigos, enfim, Você já namorava na época? Namorava. Como é que foi, assim, o apoio do namorado, a parceria? Ele é bem parceiro e ele Ele mora aqui em Brasília? Mora. Ele é bem compreensivo, então ele me ajudou muito também. Uhum. E aí foi horrível, porque você se dedica sempre, dá o seu melhor e não tem evolução. É muito frustrante. Foi muito frustrante. E aí, Por isso que eu queria muito desistir. Sim. Muito, muito, você muito. disse que eu queria pensou em muito. psicologia, né? Muito, em psicologia e odonto, né? Odonto eu não... Meu Deus, eu não quero nunca na minha vida, mas... Por quê? Você... Botox, né? Tava dando muito dinheiro na época. Eu falei, vou tentar, né? Mesmo que eu não goste, não vou fazer medicina mesmo, então... Hoje é a parada de deixar o rosto quadrado, né? Chama? A harmonização facial. Harmonização facial. Pois é. Mas você não queria Não. de jeito nenhum. Não queria, mas era uma oportunidade, então... E a psicologia? Eu até hoje tenho paixão, tenho vontade de fazer. Tenho muita vontade. Ainda tem vontade de fazer como Tenho. uma segunda graduação, alguma coisa assim? Talvez ir pra área de psiquiatria, né? Uhum. Deixar uma coisa mais humanizada, porque, meu Deus do céu, você vai no psiquiatra, você parece que é uma máquina. Toma aqui esse remédio. Pois é, a galera fala muito que é muito assim, né? Muito psiquiatra que é só Te um tacar passador de remédio. receita, né? E como foi 2020? Você chega em 2020 já com 2021, né? 21, que 19 foi o ano do seu terceiro ano, 20 você teve a cegueira, teve o seu caso de querer desistir, 21 você Queimou as coisas. queimou as anotações, fez uma prova ruim, e você chega em 22, que é o famoso ano passado. Você já tá ali no seu 19, no seu 4º ano de cursinho. Pra mim, eu falei, vou tentar, mas vai ser o último. Falei, vai ser o último, não vou mais tentar. 3 anos, né? Eu falei assim, agora eu tenho que passar, porque o pessoal fala, não, você tem que passar. A média ali é 3 anos. Hoje em dia já até aumentou, já. 2 a 5. Tem gente que leva 9. Não dá pra comparar, não. Não, e eu sou muito assim, né? Eu pego a opinião dos outros e enfio em mim e não tiro mais. Por isso que eu sofri tanto com isso, né? Com a ansiedade. E aí... falei, agora eu tenho que passar. E a minha mãe, ela não queria me ver sofrendo tanto. Ela falou, olha, não vou mais pagar cursinho pra você. Esse é o último ano que eu pago. Então tá. Então eu tenho que passar de qualquer jeito. E eu não tava tendo evolução. Aí, no começo desse ano, né? Do ano passado, eu cheguei no meu orientador, um novo orientador, e eu mostrei minhas notas pra ele. Ele falou, olha, do jeito que tá aqui, provavelmente você não vai passar. Aí eu, ai meu Deus. Como é que você ficou? Você chorou na hora ali? Chorei muito. frente Eu dele? passei na frente dele não, me segurei um pouco, mas... Mas, eu chorei assim, muito. você é uma pessoa que, pelo pouco que eu te conheço, você tem... Como é que eu posso dizer? É difícil você esconder. Você tem dificuldade de esconder. Eu sou bem Então, expressiva. assim, expressiva. Sou bem expressiva. Você ouviu isso recentemente, né? Ai, Jesus amado. É foda. Eu tento, mas não consigo. Então, cara, ele deve ter percebido que... Com certeza. Talvez. Depois ele veio me pedir desculpa. Mas assim, ele não estava errado. Uhum. Ele deu a opinião dele ali, acadêmica. Ele falou, olha, você tá tirando uns 600 e pouco. Pra você ter uma evolução, tem que ser enorme pra você passar. Uhum. Mas eu fiquei muito chateada. E logo no início, né? No início. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, não. Vou pro Paraguai. Pra Argentina, Paraguai, a galera tem feito vou muito pro isso. Paraguai, vou pra Argentina. Aí eu vou começar a fazer um curso de espanhol pra aprender castelhano. Comecei o curso já eu falei, não dá certo, eu não consegui, era muita carga. Eu falei, não, cancelei. Falei, não vou mais não. Vou tentar. Se eu não passar esse ano, vou fazer psicologia. E é isso. Eu, meio que me conformei, entre aspas.
E aí foi um ano bem frustrante. Eu estudava até 10 horas da noite. De 2 até 10. E continuando, não descansando. Não descansava. Igual, contava os minutos que eu levava pra ir no banheiro. Era muito extremo. Você contava mesmo? Você olhava. Contava. São 6h15, voltou do banheiro 6h18. Eu gastei 3 minutos. Gastei 5 minutos. Eu contava. Eu gastava 5 minutos. Porque lá era bem grande, velho. eu contava. Que Falei, doideira, não, então Bia. tem que... vou Cara, fazer isso. isso É pra muito sua- doente. É, exato. Sua cabeça, pra ansiedade, isso tudo é muito doido, cara. É porque os professores de lá, tipo, você tem que fazer isso. Você tem que estudar tantas horas, você tem que dormir tantas horas, tem que dormir 8. Como é que eu vou dormir 8 se eu tenho que estudar 10, 12 horas por dia? Eu tenho que comer, eu tenho que Comer, banhar, exato, eu tenho que ir pra como é que faz? casa, pegar trânsito. Não é assim que funciona. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Igual eu não tive equilíbrio. Esse ano que eu comecei com vocês, que vocês, né, com como é que é o nome? Com os aulões que vocês têm. Uhum. No início do ano teve mesmo, falando que é Sim, importante. a orientação É, inicial, né? um- A semana 0. Isso, o método Pomodoro, que você tem que descansar pra sua mente, né, desligar um pouco e você ter o foco ali, absorver o conteúdo. Então, eu ainda assim teimava. É, eu sei que, assim, eu tive muitas conversas com você ali, né? Uhum. Mas quando você chega ali em 22, que você ainda tava nessa de contar minuto no banheiro, não sei o quê, mas você evoluiu. Evoluir. Tipo assim, andou, você começou a fazer Isso. mais simulado, né? Sim. Conseguiu fazer Sim. simulado. Toda Mas você semana fazia o simulado fazia. do cursinho ou você fazia Não. do de fora? Eu falei, não, vamos fazer do cursinho, não. Você nem ia, então, no dia simulado? Eu ia, mas eu pegava outra prova. Entendi. Eu simulava ali, mas Ah, eu... você levava uma prova, Outra fazia prova à naquele parte. tempo. Ah, entendi. Aí eu falei, não, eu fazia do SAIS, eu fazia a prova do Enem, eu fazia muita prova do Enem, PPL, várias provas, né? E aí eu fui evoluindo. Eu falei, esse ano eu vou estudar muito pra matemática. Tem até um professor, o Kennedy, né, lá do Único, ele me ajudou muito, ele pegava sempre minhas provas, ele avaliava, ele me passava listas e listas pra me fazer, aplicar no meu erro. Ele me ensinou até a ler a questão mesmo de matemática, como é que deveria ler de verdade, né? Porque tem toda o jeito sim, certo, né? De interpretar. E aí eu evolui muito em matemática, tanto que eu tirei, né, 830 em matemática. Evolui demais, eu saí de 540 para 830, É, muito foi assim um forte. salto muito É absurdo. grande. Então, assim, eu sou muito grata, principalmente Talvez a tenha ele. te dado gás pra esse ano, né? Sim. Foi, eu falei, eu vi Você ele falou uma que esse ia ser seu evolução. último ano. Uhum. E aí, foi assim, até que o ano de 2022 foi menos frustrante. Mas foi bem difícil também. Porque essa questão do tempo, né? Competitividade. E igual eu falei, eu almoçava em 40 minutos. E aí, Você às não vezes... fechava um olho, não meditava um pouquinho. Não. E lá, pra você ir em plantão, eu gosto muito de plantão até hoje, né? Pra você ir em plantão, você tinha que colocar seu nome na lista. E tava lá a partir de 1 hora. A aula acabava 12h50, já tinha gente antes de acabar a aula esperando pra colocar o nome no plantão. Então eu subia, pegava minha marmita, esquentava e ficava na fila esperando comendo. Isso não é nem um pouco saudável. Era né? horrível. Era horrível. Por isso que quando falaram da monitoria esse ano, que tinha a planilha, eu falei, meu Deus, eu vou poder almoçar, senhor. Não, mas é bem de boa, né? Não. Mas assim, você levava isso pra sua psicóloga? Que você cronometrava tempo de banheiro, que você Falava. ficava na fila. E ela falava o quê? Você é doida? Não pode fazer isso. Mas você não conseguia ouvir? Ela não conseguia. lutou demais. Ela falou, você tem que parar pra lanchar pelo menos 20 minutos. Eu não conseguia. Eu lanchava em 10 minutos. Eu estudava... Você perdeu muito peso? Perdi. Eu ficava... É porque... Você não comia direito, você não Não. dormia direito. Eu perdia muito... Tanto que eu acho que do ano passado pra cá eu ganhei 10 quilos. 10 quilos. Caraca, você com Dei. 10 quilos a menos, Gravei. some. Some. Ai, pois é. Ela tentou muito trabalhar isso comigo. E esse ano que eu fiquei mais assim, né? E chega 22, você evoluiu. Muito bom, mas evoluí. não passou ainda. Não passei. E aí? Como é que foi a conversa? Sua mãe disse que seria o último ano, você disse que também ia fazer psicologia, e aí? O que se decide? Como é que Ai, foi Jesus. essa conversa? Como é que foi ver a nota, ver mais uma não aprovação ali, que pesa, né? Tipo,
vai minando a nossa confiança. Eu chorei muito. Chorei demais. Nossa, eu chorei muito, muito, muito. Fiquei muito frustrada. E aí eu tinha decidido, não vou mais fazer. Minha mãe, não, então tá, tudo bem. A gente faz outra coisa, vai dar certo. Tem tanta coisa aí que, né? Me estimulava muito a fazer odonto, né? Só que eu não queria. Mas eu, não, vou fazer psicologia e vou fazer agronomia. Nada a ver uma coisa com a outra. Agronomia? Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Ah, as doideiras. E eu tinha passado, não Mas tinha você não nota gosta de pra dormir, né? Já como podemos ver. Né? E aí eu não, então, é isso, tinha decidido. Você passou pra qual no SISU? Você botou medicina? Chegou a deixar a medicina no SISU no final? Cheguei, né? Mas aí depois não teve, como é que é? Dá pra colocar a sua nota nas faculdades, eu Sim. ganhei bolsa, né? Tipo 100%. Aqui em Brasília? Aham, aí... Onde você ganhou, desculpa perguntar? Eu nem lembro, eu coloquei qualquer faculdade aí, eu falei, não, é essa mesmo, só pra... Como podia, né? Não Aham. tinha que pagar. Mas igual medicina que você tem que pagar até pra colocar a nota, né? Sim. Aí foi isso. Eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será, Senhor? Aí eu fui conversar com meu padre. E ele, não, calma, vai dar certo. Tenta mais um pouco. Aí eu, ai, mas eu tô tão cansada. Eu não aguento mais. Eu tô tão cansada, eu não tenho mais força. E a minha psicóloga falava, olha, você não consegue mais fazer. Não consegue mais fazer cursinho. Você não tem cabeça, não tem saúde mental pra fazer. E aí eu... Não, vou tentar. Conversei muito com Deus. E eu tava nesse limbo, faço, não faço. E eu tava nas férias, né, aqueles 2 meses, e eu pedia, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma resposta, por favor, eu preciso de uma resposta. Eu tô agoniada, não sei mais o que eu faço, eu não tenho tanta evolução, porque querendo ou não tive tanta evolução, né, mas, tipo... Não, pô, você tirou 830 em matemática. Sim, a matemática foi bastante. Só que, tipo assim, geralmente o pessoal fala, não, você tem que... Primeiro ano é uma merda. Segundo ano, quase passou. No terceiro passou. Aí eu fiquei muito nisso. Mas se fosse assim, era só você aguentar 3 anos, todo mundo passava. Se fosse assim, pronto, todo mundo é médico. Eu pensava nisso. Eu pensava não assim, pode, né? E aí eu falei, não, eu não tenho evolução, então acho que não vai dar. Aí eu orava muito e eu pedia muito pra Deus. Fiz promessa, fiquei 6 meses sem beber. Eu, pelo amor de Deus, Senhor, fala comigo. Me dá uma resposta, só um pouquinho de esperança, força, né? Sabedoria. E aí foi que eu tive o sonho com meu irmão. Meu irmão que faleceu, né? Eu tava sem esperança nenhuma. E eu pedia muito pra Deus. E não foi tipo, Senhor, fala comigo. Foram meses pedindo, fazendo promessa. Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Uma força só pra mim saber que eu vou passar. Porque, querendo ou não, você fica ali no cursinho, não é uma coisa que vai meio que agregar no seu currículo, vamos dizer assim. E aí você fica meio frustrado. Fica pensando, talvez eu faça, 3 anos e não vai agregar em nada, assim, pra minha vida profissional. Eu pensava muito nisso. Mas toda sabedoria é um toda ganho. experiência é alguma coisa, né? É conhecimento. Eu não me arrependo de nada. Talvez você passando tanta coisa que passou, vai te humanizar como médica, né? Vai ter... Hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por todas essas dificuldades. Eu não me arrependo de nada. Eu passaria por tudo de novo. E aí eu tive esse sonho com meu irmão, que faleceu. Eu tava pedindo muito pra Deus falar comigo. E aí ele acordava no sonho e me olhava, me dava um abraço e falava, Bia, o que você quer? Pede qualquer coisa que eu te dou. Eu falava assim, eu quero que você volte pra mim, eu quero que você fique de novo aqui comigo na Terra, né? Ele, olha, eu posso te dar tudo, menos isso. E aí eu, não, então eu quero uma vaga de medicina. No sonho. E aí ele me abraçava, sorria e acabava o sonho, assim, nossa. Você acordou. Desolada, chorava rios e eu falei, Nosso não. coração deve acordar
Foi horrível, né? Você era muito apegada, seu irmão? Muito, muito, muito. Eu sofro até hoje. Ele tinha... Você tinha quantos anos quando ele faleceu? Ele tinha 12, se eu não me engano. Acho que uns 12 anos. E ele tinha quantos? 21. Minha idade Ele hoje. morreu num acidente, né? De moto que você me acidente de contou. moto. E aí eu falei, não. É agora, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu senti que aquilo era pra mim, que Deus tava falando através de um sonho pra mim. Você acordou chorando muito, mas você sentiu paz, imagino. Como é que foi o sentimento? Foi o quê? Ai, foi veio força, veio... Veio um pouco de gás, mas eu fiquei muito aflita porque meu irmão, muita saudade. E será que foi isso mesmo? Será que não é só coisa da minha cabeça? Porque ele não falou, vou te dar a vaga, né? Ele te abraçou, né? Não, ele falou, Ele falou? eu vou... Ah, né, ele só me abraçou, Eu pedi, eu quero a vaga, ele me pediu abraçou. qualquer coisa. É. Aí ele me abraçou e foi isso. Ai, foi... Nossa, eu chorei muito. Mas Você eu contou falei... isso pra sua mãe? Não contei. Ela não sabe isso ainda? Eu Ela acho vai que assistir esse não. episódio e vai descobrir? Vai. Vai. Meu Deus, forte. Era seu irmão de pai e mãe? Sim, pai e mãe. Porque assim, perder um filho, né, cara? Não tem nome pra isso, né? Não. Quando um filho perde um pai, ele fica órfão, né? Quando um marido perde a mulher, fica viúva ou viúva. O pai não tem nome, né? Um pai que perde um filho não tem nome. Isso é muito poderoso, assim. Sim. Muito forte. Eu falei, não, agora eu vou tentar mais um ano. Aí vamos lá conversar com a minha mãe. Exato. Aí tem que ter... Por isso que eu perguntei, cara, essa conversa, assim, deve ter sido... Eu falei, não, mãe, eu quero fazer. Por que você não falou pra sua mãe? É porque eu tenho muito... A gente lá em casa, até hoje, a gente não lida muito bem com a morte do meu irmão. Tem 8 anos que meu irmão faleceu e até hoje a gente não lida muito bem. Entendi. E aí eu procuro não falar muito. Entendi, é sensível, né? Sim, com é muito certeza, sensível. nossa, não consigo entender. E aí eu fui falar com a minha mãe, claro, pago pra você sim. Eu pensei que ia ser, meu Deus, não vou. Ela, olha, mas é a última vez, viu? Ah, tá, a última vez. Eu não. Aí eu procurei, né? Eu já tinha conhecimento do curso de vocês, mas era lá no plano, eu não sabia que ia ter em Taguatinga. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, agora eu vou. Como que você ficou sabendo? Pelo Instagram mesmo. Você seguia a gente, né? Aham. Lady, qual é? Ela apontou pra ela. Aqui, tipo, a gente conseguiu. O marketing tá funcionando. O marketing funcionando. Aí você viu no Instagram que a gente ia e aí foi lá conhecer. Fui lá e aí já... No primeiro dia que eu fui conhecer, já fiz a matrícula. É o dia que eu tava lá. Faltando um Inclusive, dia antes. Seu irmão tá me devendo cuscuz. até Um hoje. cuscuz. Eu lembro disso. Você é pequeno, qual é o nome dele? Henrique. O Henrique. É meu xará, que eu sou o Luiz Henrique. É. Que eu fiquei implicando com ele, né? Aham, do cuscuz. Eu acho que ele falou que tava com fome, né? Tava com fome. Quero ir embora, eu tô com fome. Falei, o que vai comer? Vou cuscuz. Guarda pra mim. Não. É isso, Henrique. Aí foi isso. E aí eu aprendi muito com vocês. Por mais que tenha sido pouco tempo, né? Vocês me ajudaram bastante. Eu tava tendo muita crise lá. Sim. Porque eu tava... Por mais que, né? Eu meio que fosse um chamado, igual você falou, eu tava muito... muito aflita ainda, porque eu tinha muito medo de não conseguir. Porque eu não aguentava. Eu tava tendo muita crise. Aí a Lohane e a Tati me ajudaram Sempre ajudando muito, lá. muito, muito. Em relação a isso, eu tava tendo muita crise. E eu não sabia, né? Eu descobri um dia que eu tava lá na secretaria por um acaso. Chorando. E aí a Lohane fala pra ele. Oh Deus, é difícil, viu? Porque você vê ali a pessoa chorando, você quer ajudar. É muito Mas- difícil, cara. A gente... E às vezes não tem nem muito o que fazer. É só Não estar ali do tem. lado, só ouvir, né? Não tem... E eu é assim, quando eu tô tendo crise de ansiedade, eu não quero que ninguém seja do meu lado. E a primeira coisa que a pessoa acha assim é, porra, ela tá chorando, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa, né? Então, eu tento perguntar assim, algo que eu posso fazer? Quer conversar sobre? Não, Brasil. E às vezes você não sabe como a pessoa tá, qualquer coisa que você fala, a pessoa interpreta de maneira errada, já vira uma bola de neve, que ela já tá na Sim. merda, né? Sim, já tá ruim. E como foi a prova que causou sua aprovação? Assim, como é que foi? Você foi fazer aonde? Como é que foi o processo? Foi via Enem. Pela Foi via nota do Enem? Enem. Você pegou de a nota do 2022. E aí eu
foi inesperado. Pra mim, eu não ia passar, não. Ou seja, você tinha uma nota boa. É. Razoável ali, né? Uhum. E aí, eu tava no edital que ia ter só 2 chamadas. E aí, eu tava esperando assim, mas eu não tava tão esperançosa, não. E aí, eu... Teve a segunda chamada, não saí. Fiquei super frustrada, apesar de achar que eu não ia passar. E aí eu falei, não, eu tenho que dar conta agora de passar no Enem esse ano. Mas eu tava bem confiante em relação, como eu ainda vou estudar, né? Uhum. E aí eu nem esperava. Aí eu vi que teve a terceira chamada. Eu falei, mentira. Quando eu vi ali meu nome, eu falei, meu Deus, não acredito que eu passei. Eu falei, nem ia ter a terceira chamada, teve a terceira chamada e eu passei. Eu falei, meu Deus E você nem do queria céu. contar pra gente, né? Ai, Deus. E aí, e como é que foi? Sim, você ficou muito feliz, imagina. Eu saí Saiu da um aula peso. do Ivan, coitado. Eu saí pulando da aula do então foi Ivan e falei, que é terça-feira. isso? Foi uma terça-feira. Eu saí correndo, meu Deus, chorando, pulando. E meu Deus do céu, passei. Aí saiu um peso assim de cima de mim. Eu falei, meu Deus, graças a Deus eu passei. E como é que foi contar pra família? Eu falei só pra minha mãe e pro meu pai, né? Que é o principal, né? Foi quem tava ali, quem financiou tudo, quem tava do seu Isso. lado. E isso tudo, eu devo tudo aos meus pais. E essa jornada irmão. que vai vir é o meu irmão. Tudo por eles que me deram, né, apoio emocional, financeiro, né, que é muito importante também. E eu devo tudo a eles. E a Deus também. Sua mãe se emocionou, primeiramente. alguma coisa assim? Que você falou que sua mãe não é muito emotiva. Se emocionou. Meu pai chorou muito comigo. Eu chorei bastante com ele. E foi isso. Fiquei muito nervosa, né? Minha família, eu mandei no grupo do WhatsApp lá, uma nova médica agora. Aí ficaram todos muito felizes. E como é que eles estão sobre você morar em Lusiânia? Meu pai tá com medo, né? Como eu sou mulher, é meio complicado, né? Ir pra uma cidade nova sozinha, até que não é tão longe assim, mas... É perto. Fica meio com receio, né? Até porque meu irmão faleceu, aí tem aquele cuidado todo Sim. comigo. Mas tá muito feliz. Meu pai, eu tinha passado no começo do ano, tinha passado por Acre, né? Aí eu falei, não, eu vou, pai. Aí ele, não No vai. Acre, não. Um Acre, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, não tem nem como eu te acudir lá. Aí eu, não, então tá. Não vou, não. Mas com dor no coração, que eu fiquei com muito medo de não passar de Uma novo. vaga... Não, mas passa. Depois que passa uma vez, é só... Sim, e sai um peso, né? Sim. Você vai fazer essa prova do Enem de outro jeito esse ano. Tomara que eu consiga uma vaguinha na ESCS. Ó, até assim, porque você passou, mas você continuou estudando ali com a gente, né? Uhum. Até a forma com que, nas orientações ali que eu tinha com você, já mudou o jeito que você vinha. Já sai uma carga, você já consegue Já ter tô conseguindo descansar mais. Exato. É outro momento, assim. E o namorado, como é que tá, se você ir pra Lusiânia? Assunto sensível, vamos mudar de assunto? Ih, entrou uma mulher de novo aqui no negócio. Vai, vamos. Ele tá feliz, tá muito feliz. E ele falou que vai pra lá todo dia. Eu falei, haja gasolina, meu filho. Haja gasolina. Deixa eu gastar, você merece. Mereço. E já olhou o apartamento, né, que você tava me contando aqui em off? Eu vou, inclusive, esse domingo pra lá ver apartamento. E é perto da faculdade? Como é que... Bem pertinho. Acho que dá pra ir de pé. Até. Tá ansiosa? Ai, eu tô tão assim, turbilhão. Não caiu a ficha ainda. Não caiu. Eu tô vendo jaleco agora e meu Deus. Você tá vendo o jaleco? Tô tendo que comprar as coisas, né? Meu Deus do céu. É muito será? Pessoas que querem comprar, assim, de material? Porque a galera da odontologia tem que carro. vender o rim, né? Exato. Nos materiais. HB20. O HB20 tá na maleta que leva pra faculdade. O HB20 branco da PUC, né, galera? Não é tão caro. Só o estetoscópio, que é bem caro. Eu não sabia que era tão caro. Quanto que é um estetoscópio? R$800. Que é dinheiro, né? Porra, O que mais tem que comprar? O que você tá... só isso.
Até agora só isso. Estetoscópio E o jaleco. e o jaleco? Não tem que comprar um negócio de pressão? Não exigiram, não. Pra que comprar estetoscópio logo no primeiro no Sei início? lá. Você já comprou dentro do hospital, essas paradas, igual na ESCS? Lá em... Eles falaram que sim, vai pra UBS. No primeiro ano já vai pra UBS. Cara, o Lusiane ali na BR vai ver muita coisa, hein? Tem muito acidente de moto lá. É, nossa, pra você vai ser muito sensível, né? É, mesmo faleceu disso, né? Foi na estrada, né, que você me Foi contou. na estrada. É, vai ser um desafio. Mas dou conta, já passei muita coisa. É, sim, faz parte. Às vezes até aprende Faz parte. a viver melhor com isso, né? Sim. Talvez você, como médico, até vai ter mais... Talvez empatia. Sim. Bastante. Que algumas vezes que eu tava até outro dia no hospital, assim... Eu senti muita falta de empatia, às vezes, em alguns médicos, sabe? Tem, total. É muito difícil. É muito complicado. O que eu mais sentia falta na psiquiatria era isso. Nossa, era tipo... Eu falei pra psiquiatra que eu fiquei cega. Eu falei, meu Deus, como assim eu fiquei cega? Né? Como assim? Nem me explicou por quê. Toma isso aqui. Pega aqui sertralina, ainda passa o sertralina, que é a pior coisa que você pode tomar. Por quê? Que eu não conheço. Não, é horrível. Você fica apático, sem sentimento nenhum. Ai, horrível. Né? E durante esse processo, por exemplo, eu desenvolvi transtorno compulsivo obsessivo, né? Uhum. Meu Deus, foi horrível pra mim. E assim, eu cheguei na psiquiatra, quem deu o diagnóstico foi minha psicóloga. E aí eu cheguei na psiquiatra e falei, olha, minha psicóloga falou que eu tô com isso. Aí eu relatei o que eu tava sentindo. E assim, você se assusta com o nome. Transtorno compulsivo obsessivo. Meu Deus! É o toque, né? É o toque. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Falei, eu tô louca, não sei. Não sei, meu Deus, o que é isso? Você tinha o quê? De Não, é psicológico mesmo. Psicológico? Pensamento tem gente que fica obsessivo mesmo. batendo coisa, Isso, né? mas é pensamento obsessivo mesmo. E no seu era o quê que você tinha? Era, sei lá, ai, minha família vai morrer. Caraca. Meu Deus, minha família... E eu não parava de pensar nisso. Não parava, era toda hora. Meu Deus, meu irmão, que eu penso... Ele é pequenininho. Aham. Eu fico meio... Tava tendo muito... Aqueles ataques nas escolas, eu ficava, Sim. meu Deus, o Henrique, socorro, Jesus, como é que ele tá na escola? Eu ficava, meu Deus, eu pensava muito nisso. E aí, eu tava desesperada. E tinha 2 anos que eu tava assim, eu não falava pra ninguém, nem pra minha psicóloga. Eu fui falar esse ano. E aí, eu cheguei na psiquiatra, falei pra ela, você tem isso mesmo. Pega esse remédio aqui e toma. Eu falei assim, você Nenhum não vai... acolhimento, né? Não, você não vai me explicar o que é? Aí ela, não, eu tô atrasada, tenho que ir embora. Que já era umas 10 horas da noite. Que isso, cara? Aí eu, tá bom. Nossa, eu fiquei muito abalada. Quem me explicou foi minha psicóloga. Ai, nossa, fico até com raiva. Fiquei É puto aqui agora. muita falta de humanização. É muita falta. Você parece que é uma máquina. Tô sem dormir, pega aqui esse remédio. Sim. Eu tô com Sendo isso. que- e assim, medicamento é droga, cara. É um inferno. Enfim. É uma merda. Vamos tentar voltar pro assunto bom pra encerrar, que a Leire já tá me tacando uma caneta ali já. Já deu quanto triste. tempo aí, Leire? Não, mas hoje eu achei um psiquiatra. Tá vendo? Você tava com dificuldade, achou que tava com medo, já passou de 1 hora. Mas eu achei um psiquiatra humanizado agora. Trocou? Ele é bem novinho, tem 26 anos, acabou de sair da faculdade. Aí ele Tá me no ajudou gás. muito agora. Ele é bem humanizado agora. E você pensa em psiquiatria, né? Penso. Agora mais que nunca, né? Não, mas ó, vai ser muito boa. Até porque acho que a empatia você vai trazer, você passou por muita Passei coisa. por isso, né? E como que você acha que vai ser a faculdade agora, por exemplo, sabendo tanto que, como foi do cursinho de você ter dificuldade pra, né, desligar um pouco, e a faculdade? Você também vai ter que estudar muito agora. Ai, tô Você já nervosa. pensou em como vai ser isso? Eu tô muito nervosa, né? Porque como eu vou continuar estudando pro Enem, Menos. bem menos, né? Entenda isso. Eu tô Sim. bem nervosa. Porque eu fico pensando, né? Meu Deus, se eu não estudar do jeito que eu devo estudar, sei lá, acontecer alguma coisa com o paciente, eu socorro. Não, pai, você vai estudar direito. Ansiedade. É ansiedade. Sofrendo antecipadamente. Mas você aprendeu uma lição, não aprendeu nos Sim. últimos anos? Tenta conciliar agora. Eu sou muito grata pelo que eu passei. Muito, muito mesmo. Se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não seria essa pessoa tão empática que eu sou hoje, né? Eu amadureci bastante durante esse processo. Que eu acho que a pessoa
Eu acho que pra entrar na faculdade de medicina, eu acho que você tem que ter esse processo mesmo. E então, tem gente que acaba não tendo, né? Passa direto. Assim, o seu processo foi muito poderoso, né? Sua saúde mental foi prejudicada, né? Enfim. Mas o processo de ficar, às vezes, estudar um tempo, pra até dar valor à vaga que conquistou, cara. Sim, principalmente isso, né? Porque, assim, você dá valor a essa vaga, dá valor a essa profissão, você saber que, cara, você tá num lugar que pouquíssimas pessoas vão chegar. Sim. E tanta gente depende, sabe? E... Pensa assim, cara, as pessoas às vezes estão muito humildes, estão ali na frente de um médico, trata com autoridade. Cara, você tem que receba essa pessoa com amor, com carinho, com atenção. Vou dar um exemplo, assim, eu fui pro hospital esses dias, minha esposa passou mal, tive que ir com ela no hospital. Cara, eu sempre dou um sorrisinho pras pessoas que eu não conheço. As únicas pessoas que não me responderam foram médicos. É foda. Tem muito isso. Tipo assim, você vê assim, o ar da pessoa passando, sabe? As enfermeiras cumprimentam, o fisioterapeuta cumprimenta. Assim, ó, teve médico que cumprimenta, assim, mas a maior parte não. E sempre quando não cumprimentava, era um médico, assim. Tentar então, mudar, às vezes, a pessoa tem que dar valor a isso. Qual foi, Leire? A Leire já tá brigando com ele aqui. Bia, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por você dar um tempo, vir contar a sua história. Não é fácil abrir o que você abriu aqui. Você falou coisa da sua família. Você teve uma perda pessoal muito grande. Você teve que falar sobre saúde mental. Não é fácil a gente abrir nossos problemas de saúde mental, sabe? Até por todo estigma que tem, né? Todo preconceito que tem sobre a saúde mental. Muitas vezes a gente fala sobre isso, as pessoas minimizam, as pessoas acham que é só falta de força de vontade, acham que é mimimi, que é fraqueza, e não é, sabe? Principalmente isso. E por que pra mim era tão importante, inclusive, você contar essa história? Porque a saúde mental é onde muitas vezes o aluno sofre no curso. Principalmente isso. É muito minimizado o que a gente sente, né? Exato. E... Poxa, você tá só estudando. Você só estuda, seu pai tá pagando pra você. Você só estuda. Mas eu conheço um menino que passou seu com primo, 2 anos. Seu primo passou com 2 meses de estudo em primeiro lugar na USP, né? Aquelas propagandas do YouTube. Não, faça isso, em 6 meses você vai passar em medicina. Não existe. Então, assim... como eu sempre falo isso aqui do podcast, eu gosto de trazer histórias, né? Eu gosto de ter todo tipo de história pra contar, sabe? Da pessoa que ficou 1 ano no cursinho, da pessoa que ficou 9 anos no cursinho, da pessoa que passou de primeira no final do PAS. A gente trouxe uma menina aqui que passou pelo PAS. Da pessoa que ficou 5 anos, né, no curso. Seu primeiro cursinho foi em 2018. Você fez aí 4 anos e meio de curso. Você estava no 5º ano. São histórias, assim... E, cara, a sua história... Eu tenho certeza que talvez seja uma das que a maior parte das pessoas vai se identificar. Ai, eu sabe? espero muito. Por quê? Porque você pensou em desistir, você veio com dificuldade de conteúdo, você teve a dificuldade de conseguir estudar, teve um momento em que você estudou muito e não teve resultado. Então, você vir aqui, contar a sua história, abrir e mostrar essa vulnerabilidade, assim, é muito importante, muito bonito. Então, é bem provável que algumas pessoas que vão assistir isso vão se inspirar. E talvez essa mensagem que você recebeu, que pra você foi essencial, uma força, talvez seja assistir esse episódio pra outra pessoa. Sim, eu espero ajudar alguém. Às vezes uma pessoa tá ali, cara, tá num dia ruim, mas vai assistir esse episódio. Eu espero. Caraca, velho, é o que eu precisava ouvir. Como aconteceu com o da Gabi, sabe, que veio aqui. Você já assistiu dela? Assistiu dela, me inspirei também. Exato. E muita gente falou pra mim, cara, assistiu dela, me inspirou. Então que o seu seja isso também, tá? Eu espero. Obrigado de verdade. Foi um sem prazer. Palavras pro... né? Enfim, foi muito bonito você compartilhar com a gente aqui o que você compartilhou. Eu vou pedir pra Leire colocar aqui, ó, suas redes sociais, pode? Pode, se alguém quiser me mandar mensagem pra pedir ajuda mesmo em relação a isso, desabafar, porque o que eu mais senti falta foi desabafar com alguém. E se alguém quiser me mandar mensagem sobre isso, pode me mandar, que eu vou sobre saúde mental. Eu não sou, né, mas eu já passei por isso, eu posso ajudar. @Beatriz Nunes. Isso, _Nunes. _Nunes.
Tá aí, Leire? Já. Tá? Deixa eu É? Obrigado, hein, Leire. Agora da academia, Leire. E o meu? Ninguém segue, né? Não, ninguém segue, toda vez. Eu coloco aqui, eu não ganho seguidor nenhum. Não, que agora eu tô no trend também. É o meu @ no trend. Me siga lá. Pra um conteúdo de baixíssima qualidade. Só academia, né? É só musculação. Eventualmente alguém me marca alguma coisa. E eu repostando as coisas aqui do cursinho. Bia. Obrigada. Obrigado, querido. Boa sorte na nova fase, na nova jornada. E estamos aqui. Você vai fazer a prova no final do ano. Se precisar sentar para conversar sobre matemática, você sabe que eu tô aqui. Eu vou Tô à disposição. chamar, hein? Pode chamar. Pode chamar. Passa lá, deixa suas provas, eu dou uma olhada de conversa. Por favor. E é isso, vou encerrar. Obrigado, Bia. Obrigada, Beijão. Valeu, obrigada. galera. Tchau, tchau.